Saudações, meus amigos, de volta aqui com vocês para falar do sistema linfático, dos órgãos linfáticos em geral, da circulação linfática, de algumas peculiaridades deste belíssimo sistema. Vamos em frente. Bom, o que dá para ver nessa ilustração é que o sistema linfático, que aparece aqui de verdinho claro, ele está paralelo ao sistema cardiovascular, né? Você vê aqui projeções muito pequenas, justamente em meio aos capilares sanguíneos. Sim, meus amigos, porque estes minúsculos são os capilares linfáticos. O que estão fazendo aqui? Capilares linfáticos, meus amigos, é onde começa a circulação de linfa. Por quê? Parte do plasma, né? Quando o sangue passa na rede capilar, parte do plasma vaza, excede para o meio intercelular, e aí os capilares linfáticos captam, coletam essa excedência, né? E transportam novamente para a rede sanguínea, ok? Então, em meio à vasta circulação de linfa pelos vasos linfáticos no corpo, nós teremos linfonodos intercalados em grupamentos, geralmente na região inguinal, na região poplítea, na axila, nas cavidades abdominal, pélvica e torácica, na região do pescoço, na face, na região da mama, enfim. Nós teremos aqui a circulação linfática iniciando-se a nível de capilares linfáticos. Esses capilares linfáticos unem-se para formar vasos linfáticos, que unem-se para formar troncos linfáticos, que em última instância depositarão toda a linfa do corpo na rede sanguínea novamente, por meio do ducto torácico e o ducto linfático direito. Ok? Então vamos dar uma passada aí nesse belíssimo sistema. Bom, aqui uma ilustração de Gerhard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, onde eu tenho uma dinâmica, um panorama das estruturas linfáticas no corpo humano. Primeiro, você tem aqui, estrategicamente, entre a cavidade oral e a cavidade nasal, entre a cavidade oral e a faringe, e entre a cavidade nasal e a faringe, nós temos esses arranjos linfáticos celulares que se constituem nas tonsilas, falaremos dela. Esses pequenos elementos aqui, em forma de feijão, em grande quantidade no corpo, são os linfonodos. Nós temos o timo, nós temos o baço, a medula óssea vermelha, o apêndice vermiforme, que tem grande quantidade aí, né, do que a gente chama de folículo linfático, antigamente chamado de placas de Peyer, né? São os folículos linfáticos. Olha aqui, destaque-se a cisterna do quilo, uma dilatação onde se inicia o ducto torácico. Ducto torácico e ducto linfático direito, que eu lhes disse, vão desembocar toda a linfa do corpo humano na junção da jugular interna com a subclávia, né, bilateralmente. Ok? Então, todo esse líquido que extravasa lá a nível de capilares sanguíneos no meio intercelular, esse líquido será coletado. Porque se não fosse, meus amigos, nós estaríamos aqui edemaciados. E isso ocorre em alguns distúrbios do sistema linfático. Bom, sistema linfático, resistência a doenças e homeostasia. O sistema linfático contribui para a homeostasia, drenando o líquido intersticial e fornecendo os mecanismos de defesa contra doenças. A manutenção da homeostasia no corpo requer combate contínuo contra agentes prejudiciais em nosso ambiente externo e interno. Então, vocês veem aí que o sistema linfático, além da drenagem do líquido intersticial, tem que ser drenado, senão nós vamos ficar edemaciados. Tem também linfócitos, células de defesa imunológica, circulando em todo o nosso corpo pela vasta rede linfática.
consiste de um líquido, o sistema linfático, no geral, consiste de quê? Um fluido, um líquido chamado linfa, que em grego quer dizer água clara, de vasos linfáticos que transportam essa linfa, né? De uma variedade de estruturas de órgãos, né? Sejam eles timo, baço, medula óssea vermelha, as tonsilas, que são arranjos celulares linfáticos, e da medula óssea vermelha, na qual as células-tronco se desenvolvem em diversos tipos de células sanguíneas, incluindo os linfócitos. Todos nós já sabemos que a medula óssea vermelha, no interior dos ossos, é um órgão hematopoético. Hemato, sangue, poiese, produção. Produz células vermelhas, produz células sanguíneas. Né? De novo, panorama, né? Já vimos isso aqui. Bom, o sistema linfático auxilia na circulação dos líquidos do corpo humano e ajuda a defendê-lo contra agentes causadores de doenças. Nós também já vimos isso. Parte dos componentes do plasma sanguíneo infiltra-se através das paredes capilares sanguíneos para formar o líquido intersticial. Então, quando o sangue que vem lá da artéria aorta, né, rico em oxigênio e nutrientes, sai em alta pressão da artéria aorta, e a artéria aorta vai emitindo ramos cada vez menos calibrosos, quando chega a nível de capilar sanguíneo no meio intercelular, parte do seu conteúdo líquido extravasa para o meio intercelular para formar o líquido intersticial. Após a passagem do líquido intersticial para os vasos linfáticos, ele é chamado de linfa. Então, plasma é a parte líquida do sangue. Extravasou para o meio intercelular, chamo de líquido intersticial. É coletado pelos capilares linfáticos, agora chamo de linfa. Ok essa é a diferença? Então tá aí. Qual a diferença entre o líquido intersticial e a linfa? Respondam, meus amigos. Quais as funções do sistema linfático? Drenar o excesso de líquido intersticial. Vejam como eu sou insistente, como eu repito alguns dados. Transporte de lipídios da dieta. Vimos há pouco tempo aí a circulação porta do fígado. Então, os nutrientes absorvidos, sobretudo nos intestinos, eles vão para o fígado via veia porta, né? Mas os lipídios não, os lipídios, eles seguem pela via linfática. E como vimos já anteriormente, essa via linfática vai devolver, né, esse líquido para o sistema sanguíneo. Execução de respostas imunes. O tecido linfático inicia respostas muito específicas direcionadas aos micro-organismos invasores. Isso é muito bom. Bom, vasos linfáticos e circulação linfática. O que nós podemos abordar aqui neste tópico? Os vasos linfáticos começam como capilares linfáticos. Eu lhes falei isso. A circulação linfática, ela se origina nos capilares linfáticos, que estão aonde? Localizados no meio intersticial. Olha aqui, são minúsculos vasos localizados nos espaços entre as células, que tem uma de suas extremidades fechadas. Isso é um dado morfológico e estrutural interessante, né? Capilar linfático tem uma de suas extremidades fechadas. Olha aí. Parece uma bagunça, um entremeado, vamos entender. Né? A parte arteriolar do sangue, a parte arterial, o sangue adentra, ganha a vasta rede capilar sanguínea que unidos formam vênulas e depois veias. Ok, vocês sabem disso. Agora, aqui estão as células, né, o meio intercelular, e este verdinho aqui representa justamente os capilares linfáticos, né? Ó, fundo fechado. O líquido intersticial adentra, esses capilares linfáticos se unem para formar vasos linfáticos, que se unem para formar troncos linfáticos, que em última análise depositam toda a linfa do corpo no ducto torácico e ducto linfático direito. Ok, galera? Aí uma ilustração, né, mais ampla, onde nós temos
os capilares linfáticos com fundo fechado, a direção da seta é para o interior do capilar linfático. A direção de quem? Do líquido intersticial. Vai ser captado por essa rede capilar linfática, certo? Para devolver essa linfa, a posteriori, à rede circular sanguínea de novo, né? Lá na junção da veia jugular interna com a subclávia, em ambos os lados do corpo. Aqui também já é uma ilustração de Gerhard Tortora, né? Tá aqui as direções do fluxo, capilar linfático aí sempre em meio, né? Porque vazou da rede capilar sanguínea a parte líquida, para não ficar um excesso de líquido intersticial, capilar linfático capta, coleta esse líquido que adentra por meio de questões de diferença de pressão, né? Tá aqui, ó, a direção da linfa. As paredes dos capilares linfáticos, meus amigos, são estruturalmente preparados para quê? Aumentando a pressão aqui no líquido intersticial, adentrou, aumentou a pressão aqui dentro, fechou e não sai mais linfa do interior do capilar linfático. Então, quando vocês se puserem a ler sobre isso, lembrem-se disso. A estrutura do capilar linfático, é própria para quê? Para que o líquido intersticial adentre e não saia, ok? E ele vai, como as setas indicam, seguir um fluxo. Sempre. Qual é a direção do fluxo da linfa? Em direção ao coração. Sobretudo, átrio direito. Por quê? Porque jugular interna com veia subclávia vão formar as veias braquiocefálicas em ambos os lados. Ambas as veias braquiocefálicas se unem para formar a veia cava superior. Então cai na átrio direito, ventrículo direito, pulmões. Ok? Uma ilustração mais simplória, temos aqui o capilar sanguíneo, parte do plasma, cerca de 15%, vem para o meio intercelular, aqui será líquido intersticial, e daqui vem para dentro do capilar linfático, e agora isso será linfa. Então, qual é a diferença do líquido intersticial e da linfa? O local em que eles estão. Se está no meio entre as células, líquido intersticial. Se está no interior de um capilar linfático, é linfa. O plasma não dá para entrar nessa comparação, porque o plasma tem uma quantidade de proteínas que não, entre aspas, vazam para cá. As proteínas são macromoléculas, não passam por essas aberturas nas paredes dos capilares sanguíneos. Aí, mais uma figura, justamente para fixar, eu me baseio muito nisso quando eu passo uma mensagem para vocês, né? Quer dizer, sempre a mesma coisa, só que em ilustrações diferentes. Vasos linfáticos e circulação linfática ainda é nosso assunto. Assim como os capilares sanguíneos convergem para formar as vênulas, né? Pequeninas veias, e em seguida as veias, os capilares linfáticos também unem-se para formar vasos linfáticos maiores. Os vasos linfáticos assemelham-se às veias, sob o aspecto estrutural, né? Tem paredes finas e tem válvulas no seu interior. Contudo, os vasos linfáticos possuem paredes mais finas e contêm maior quantidade de válvulas em suas paredes, ok? Aí mais uma ilustração, né? Capilares sanguíneos aí, né? Roxo, né? As arteríolas e as vênulas, e os capilares linfáticos também ali precisam captar esse líquido intersticial aí excedente, porque senão vamos inchar os linfedemas, as doenças que afetam o sistema linfático, a filariose, conhecida popularmente como elefantíase. Em intervalos ao longo dos vasos linfáticos, pessoal, a linfa flui pelos linfonodos, obrigatoriamente. Os linfonodos são estruturas ovoides, né, pequenininhas, parecem, na verdade, com grãos de feijão, têm um formato irregular. Os linfonodos estão interpostos durante todo o trajeto de circulação linfática. E vocês, como eu já disse anteriormente, vocês encontram em aglomerados, na região poplítea, na região inguinal,
nas cavidades abdominal, pélvica e torácica, no pescoço, na região occipital, na face, nas axilas, ok? Nas mamas. Então, você tem linfonodos, que são órgãos reniformes, né? Moore coloca que são em forma de rim e encapsulados. Consistem em massas de quê? Linfócitos B e T. Quando você tem lá, né, um linfonodo reacional, né, um linfonodo que está reagindo, está cheio de linfócitos, popularmente chamado de íngua. Na pele, os vasos linfáticos situam-se na tela subcutânea, né? Entre a pele e o músculo, tela subcutânea, que tem ali uma reserva de gordura, né? O tecido adiposo. Geralmente, esses vasos linfáticos acompanham as veias. Os tecidos que não possuem capilares linfáticos incluem tecido avascular, né? Porque se não tem vaso sanguíneo, não vai ter líquido excedente. O sistema nervoso central também e parte do baço e medula óssea vermelha. Não possuem capilares linfáticos. Capilares linfáticos, como dito aqui, possuem diâmetro ligeiramente maior do que os capilares sanguíneos e tem uma estrutura única, unidirecional, que permite o fluxo do líquido intersticial para dentro, impedindo que saia. Tá vendo, galera? Comentamos isso agora há pouco. Eu comento para justamente a posteriori repetirmos e fixarmos essa informação, que é importante. As extremidades das células endoteliais que formam a parede do capilar linfático se sobrepõem. Então, essa arquitetura faz com que o líquido intersticial, uma vez pressionado para o interior do capilar linfático, adentrou e não consegue sair mais. Não tem um refluxo, ok? Olha aí, uma outra ilustração, muito bonitinho, todo mundo rosinha, né? O fluido intersticial entrou e quando você tem aí que um aumento da pressão do fluido que entrou, que agora é linfa, vai fechar essas aberturas generosas aqui na parede e não tem como esse líquido refluir para o meio intercelular. Quando a pressão é maior no líquido intersticial do que na linfa, as células ligeiramente separam-se e o líquido intersticial entra nos capilares linfáticos. É o que eu tenho falado, só que está aí tudo fragmentado, bonitinho, didático. Quando a pressão é maior dentro do capilar linfático, então, as células se justapõem e a linfa não flui de volta para o líquido intersticial. A pressão é aliviada quando a linfa move-se ao longo do capilar linfático. E aí eu lhes pergunto: existe um órgão bombeador da linfa, assim como o coração é para o sistema sanguíneo? No intestino delgado, pessoal, os capilares linfáticos especializados que são chamados de lácteos. Eles levam os lipídios da dieta para os vasos linfáticos e, finalmente, para o sangue. A presença desses lipídios faz com que a linfa drenada no intestino delgado tenha uma aparência esbranquiçada, leitosa. Essa linfa ali é especialmente chamada de quilo. Então, aqui nós temos um esqueminha, né? Camada de músculos. Aqui pegou-se um fragmento e aumentou-se. Olha que lindo. A rede capilar sanguínea e capilares linfáticos aqui que estão em amarelinho, coletando, né? Coletando o líquido excedente dos capilares sanguíneos, né? Isso é muito bacaninha, um esqueminha simples, mas muito esclarecedor. Ductos e troncos linfáticos, pessoal. Nós sabemos que a linfa passa dos capilares linfáticos que convergem e formam vasos linfáticos em seguida. Depois, essa linfa passa por linfonodos. Tranquilo? Capilares linfáticos, vasos linfáticos, linfonodos. À medida que os vasos linfáticos deixam os linfonodos em uma região qualquer do corpo, unem-se para formar os chamados troncos linfáticos. Então, você tem aí no tronco linfático algo maior que o vaso linfático, que por si só é maior do que capilares linfáticos, ok? Os principais troncos linfáticos são, saibam, pessoal, desses troncos, da sua localização, quem drenam, tronco lombar, tronco intestinal, tronco broncomediastinal, tronco subclávio
e tronco linfático jugular. Então, eles têm nomes aí muito sugestivos de onde estão, né? Olha aqui, ó. Coloco a ilustração do professor Gerhard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, e aí você vai, né, tendo uma noção de onde está tronco jugular direito, tronco broncomediastinal direito, tronco lombar direito. Então, dei uma olhada nessas situações, porque os nomes são sugestivos, ó. Subclávio, jugular, broncomediastinal, tronco lombar, tronco intestinal, ok? Tranquilo isso aí. E é claro, pessoal, aqui foi dada uma ênfase maior ao quê? Veia jugular interna direita, veia jugular interna esquerda. Ela se junta à veia subclávia direita, respectivamente, e veia subclávia esquerda. Ok. Na junção dessas duas, chega o ducto linfático direito. No lado direito, obviamente. E no lado esquerdo, na junção, chega o ducto torácico. Falaremos deles em breve. Troncos lombares drenam a linfa de onde, meus amigos? Dos membros inferiores, da parede e vísceras da pelve, bem como dos rins, das glândulas suprarrenais e da parede abdominal. Certo? Troncos linfáticos lombares. E o tronco intestinal? Drena a linfa do estômago, dos intestinos, do pâncreas, do baço e parte do fígado. Tronco broncomediastinal, drena a linfa, claro, da parede do tórax, dos pulmões e do coração. Não tem como errar isso, hein, galera? Ainda botei aqui mastigadinho. Troncos subclávios, drena os membros superiores, ora bolas. Troncos jugulares, drenam a linfa de cabeça e pescoço. Dessa forma, pessoal, a linfa passa dos troncos linfáticos para dois canais principais. Não se enganem quanto à terminologia. Ducto torácico, principal ducto linfático coletor do corpo humano, o nome dele é ducto torácico, e o nome do outro é ducto linfático direito. E deles, drena para o sangue venoso. Então, toda a linfa coletada do corpo humano posteriormente é devolvida à corrente sanguínea. Então, justamente aqui nessas junções, né, o ducto linfático direito e o ducto torácico chegam e devolvem toda a linfa do corpo para a corrente sanguínea, que em última análise aqui, ó, átrio direito, né? Vem a cava superior, átrio direito, perto dos pulmões. De novo a ilustração. Aqui chega o ducto linfático direito, aqui chega o ducto torácico. Pessoal, o ducto torácico mede aproximadamente 38 a 45 centímetros de comprimento e ele se inicia numa área dilatada denominada cisterna do quilo, que está ali a nível da segunda vértebra lombar. O ducto torácico é o principal ducto para o retorno de linfa para o sangue. Ele recebe a linfa do lado esquerdo da cabeça, lado esquerdo do pescoço e do tórax, do membro superior esquerdo e também de todo o corpo abaixo das costelas. Ou seja, quase todo o corpo, quase toda a linfa do corpo é drenada pelo ducto torácico. Mas faltou o quê? Metade direita da cabeça, metade direita do pescoço, metade direita do tórax e membro superior direito, que aí vai para o ducto linfático direito, ok? O ducto linfático direito, que acabamos de falar, tem aí 1 a 2 centímetros de comprimento, recebe a linfa dos troncos jugular direito, subclávio direito, broncomediastinal direito. Tranquilo? Dessa forma, o ducto linfático direito recebe a linfa do lado superior do corpo. Do ducto linfático direito, a linfa drena para o sangue venoso na junção das veias subclávia e jugular interna direitas. São aí aspectos que já comentei, mas nunca é demais o reforço. Bom, pessoal, vou dar uma paradinha aqui para não ficar chato demais.
Estou voltando, tá? Só para fragmentar direitinho essas aulas e não ficar muito enfadonho. Beijo!